Turma, vamos lá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente, tá? Vou dar uma aula mais light aqui, mais tranquila, até mesmo porque muitas pessoas estão estudando aí para a prova da OAB. Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade para me perguntar aí, o que precisar também. E, inclusive, algumas coisas que eu vou falar hoje podem vir a cair também na prova, porque é normal a gente ter questões fechadas do assunto que vai ser tratado aqui hoje também, tá? Vamos lá. Hoje a gente começa a falar da Lei de Execução Fiscal, tá? A famosa Lei 6830 de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal utilizada aí justamente na questão do direito tributário, uma legislação muito comum e muito tranquila de se ver e de se trabalhar aí no nosso contexto e no nosso dia a dia, tá? A primeira situação, a primeira questão que nós temos aí, queridos, é o artigo 1º que vira e fala assim, Lei 6830, tá? Se alguém quiser baixar aí, por favor. E Marcele, tá boa, meu bem? Tudo Boa bom, noite, Gabriel, professor? Giovanni, Jó, e você? Professor, o senhor está gravando já? Já tô gravando, por quê? Mas é porque eu queria te pedir desculpas, porque eu comecei a trabalhar presencial e aí, semana passada, eu não consegui chegar a tempo. E eu, naquela correria de trânsito, eu achei que eu tinha me mandado uma mensagem me desculpando, mas depois que eu vi que a mensagem não foi, Uai, tem tá? problema Aí não. hoje eu corri hoje para dar conta. Não, esquenta não, fica tranquila. E qualquer coisa também, se for o caso, a gente começa um pouquinho atrasado, mas é super tranquilo, tá? Fica à vontade, bem-vindo aí. Eu estou explicando aqui primeiro, gente, aqueles que forem fazer a prova de direito tributário não, de OAB esse final de semana, tenham muito sucesso aí, façam ela muito tranquilo. É uma oportunidade que vocês têm que ela é completamente diferenciada. Se vocês tiverem condições financeiras, que eu acho que isso é o maior gargalo nosso, principalmente quando a gente é estudante e além dos dias atuais, mas se vocês tiverem condições financeiras e possibilidade de já fazer a prova da OAB antes de formar, não percam essa oportunidade. E aqueles, tipo Marcele aí, que já são concursados e que têm outras destinações para o curso de direito, etc. e tal, não deixem também de fazer essa prova do OAB. Porque você vai fazer, você só não vai pegar a carteira, mas você vai ficar com o título lá que você foi aprovado, vai colocar no fundo da gaveta, e se um dia as coisas mudarem, quem sabe você usa essa aprovação de 10, 15, 20 anos atrás. Eu falo que o estudante de direito ele está muito mais bem preparado para uma prova de OAB do que até mesmo eu, porque hoje eu atuo e trabalho com questões muito delimitadas e específicas, principalmente empresarial e tributário, que se vocês me perguntarem algumas coisas de direito penal e outras coisas aí, eu vou viajar. Vai ser um achismo e eu vou falar assim, eu tenho que estudar e por aí vai, tá? Então, vocês têm uma capacidade incrível de fazer essa prova agora e passar, independente se vocês precisam ou não precisam dessa titulação de aprovação na OAB. Mas é muito mais fácil passar agora do que depois ter que quebrar a cabeça com isso. E agora, vocês são estudantes de direito e tem uma coisa maravilhosa a favor de vocês. Vocês não têm a famosa cobrança social que mata qualquer um de raiva. A cobrança social tem um fator psicológico que ele é muito estressante, muito chato, principalmente para gente que está começando aí nesse mercado de trabalho doido. E esse fator social é um saco, porque todo mundo assim, você não vai fazer OAB, não, você não vai passar, não, você formou, não está fazendo nada, só está estudando. Então, assim, quando vocês estão na faculdade, ninguém tem que ficar sabendo também se vocês vão fazer ou não vão fazer, se vocês não estão afim de fazer, etc. e tal. Mas vocês não têm aquela obrigação. E eu gosto muito de contar nas minhas aulas, quando eu fiz minha prova de habilitação para tirar a carteira de motorista, que eu fiz, chegou na hora da prova, o instrutor, o cara já falou assim, desenvolve mais o carro, eu comecei a enfiar o pé no acelerador, depois comecei,
numa descida, ele falou assim, baliza, eu tinha pânico de fazer baliza na descida, no finalzinho da baliza o carro bateu no meio-fio, ele falou, sai, faz de novo, coloca a cara no retrovisor, comecei a enfiar a cara assim, tudo, sim senhor, sim senhor, sim senhor, não fui contra o cara de jeito nenhum, no finalzinho da segunda baliza deu o mesmo problema, aí ele falou, sai e continua. Quando ele falou comigo, sai e continua, eu falei assim, que bosta, né? Tomei pau nessa prova de habilitação, mas aí foi super interessante, porque quando eu falei assim, tomei pau e tudo, meu pé parou de saltear em cima da embreagem, né? Porque o pé fica assim quando a gente está fazendo exame de direção. Eu relaxei e falei assim, ferrou mesmo, para não falar um palavrão pior aqui, né? Ferrou mesmo, mas agora que eu estou aqui, deixa eu fazer isso aqui como se fosse uma aula de autoescola, porque eu vou ter que fazer mais 10 aulas aí no mínimo para marcar outro exame, então deixa eu já curtir isso aqui e me aprender ainda mais. E fui fazendo controle, conversão, entrar nas ruas, seta, mão para fora, cabeça para fora, e aquelas coisas todas que a gente aprende, né? Aí quando chegou assim onde estavam os carros, ele olhou para mim e falou assim, baliza. Eu, nossa senhora, o que é isso? O cara está mandando fazer uma baliza no final do exame, né? Ele está me dando uma chance. Aí fiz a baliza, quando encostei assim, ele falou, desliga e sai do carro. Eu falei, olha, eu vou desligar e sair do carro, porque quem manda aqui é o senhor, e eu não vou te desrespeitar de jeito nenhum, mas eu aprendi que eu tinha que alinhar e puxar um pouquinho para frente. Mas o senhor está mandando eu desligar, quem sou eu para ir contra o senhor? Vou desligar. E desliguei e falei assim, tomei pau, né? Fudeu, para não falar coisa pior. Aí meu instrutor fez um joia para mim, eu falei, que isso? Passei não, ele falou, passou. E é isso, passei. Tipo, foi o momento de eu ter colocado na minha cabeça que eu não tinha aquela obrigação e aquela loucura, aquela cobrança, porque já tinha dado tudo errado. Eu relaxei e esse fato de estar relaxado e estar tranquilo, as coisas foram acontecendo, foram fluindo e deu certo. Então, quando a gente está nessa fase, igual vocês estão aí, é muito interessante vocês colocarem isso. Vocês não têm essa loucura de que, se eu não tiver a OAB definitiva agora, eu vou perder uma oportunidade, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Então, vocês têm capacidade de uma forma muito tranquila, e essa tranquilidade vai muito a favor de vocês. Então, aqueles que tiveram oportunidade, que vão fazer dessa vez, fiquem tranquilos e muito sucesso. E aqueles que não vão fazer dessa vez, pensa nisso no próximo exame e não deixa de fazer. Tá? Se estiver apertado, aperta mais um pouquinho, mas faz. A gente fazer sem essa cobrança social, a gente vai muito mais relaxado, as coisas acontecem de uma forma muito mais tranquila. Tá? E aí vocês vão ver que todos vocês são capazes. Vamos lá. Hoje a gente entra aqui na Lei de Execução Fiscal, Lei 6830 de 1980, que é uma legislação bem interessante e bem trabalhada aqui dentro da sala de aula, e principalmente no direito tributário. Tá? No direito civil, turma, vocês aprenderam lá que no direito civil a gente tem a execução fiscal, a execução civil, desculpa, e nessa execução civil você tem todos os regramentos lá dentro do Código de Processo Civil. E no direito tributário, nós temos uma legislação própria, que é a Lei 6830, que vai dispor tudo sobre execução fiscal. E aí a execução fiscal, turma, vai ser tudo aquilo que a gente deve para qualquer ente tributante, União, Estados, Distrito Federal, ou qualquer coisa que a gente deve para as autarquias, tá? Então, e de cunho tributário e não tributário, porque os entes, Estado, município e União e Distrito Federal, só podem e só cobram da gente mediante a ação de execução fiscal, sendo débito tributário ou não tributário. Então, exemplo, né? Se o João das Couve tomou 50 mil reais de multa de trânsito, porque ele só fazia coisa errada no trânsito e não pagou, o ente que aplicou essas multas de trânsito vai cobrar dele por meio de uma execução fiscal. É uma ação executiva cobrada pelo fisco, que no caso aí vamos supor que as multas eram todas a nível do Estado. Então vai ser uma ação de execução fiscal do Estado.
o João das Couve aí deve IPVA de 10 anos do seu carro, de 5 anos, vamos falar assim. Ele vai pagar isso mediante uma ação de execução fiscal. Então, a execução fiscal ela é tanto para débito tributário e não tributário. Qualquer dívida que a gente tenha com o Estado, a União, o município ou qualquer autarquia, porque a autarquia é representada por esses entes, né? Nós temos aí justamente a cobrança feita mediante execução fiscal. Então, o artigo 1º da Lei de Execução vem e fala: execução judicial para cobranças da dívida ativa da União, dos estados, Distrito Federal e municípios e suas respectivas autarquias será regidas por esta lei e subsidiariamente pelo CPC. Então, o que acontece? E aí vem a primeira pegadinha. Tudo que a Lei 6830 fala, você vai aplicar a Lei 6830. E se ela for omissa em algum aspecto, em algum ponto, subsidiariamente você vai aplicar o Código de Processo Civil. Então, a primeira pegadinha que nós temos, turma, é justamente a situação do prazo. Nós vamos aprender que a lei fala que o prazo para embargos à execução fiscal são 30 dias. E aí, eu pergunto, são 30 dias corridos ou 30 dias úteis? O que vocês acham? Eu acho que vai ser corrido, se estiver nas 6.830, né? Exatamente. Como a 6830 fala em 30 dias para a propositura dos embargos, você conta 30 dias corridos, porque ela é subsidiária só no que a lei não fala. E a Lei 6830 ela só fala de prazos para propor embargos. Tanto que depois, se você vai fazer um embargos de declaração, vai fazer aí uma manifestação, etc. e tal, você conta em dias úteis, porque a Lei 6830 não fala em prazo de recurso nenhum e como que é isso. Mas o prazo para embargos à execução, ela fala que são 30 dias. Então, você vai aplicar 30 dias corridos, tá? E de forma subsidiária que você vai usar o CPC, tá? Então, primeiro cuidado aí que vocês têm que tomar. Artigo 2º, constitui dívida ativa da Fazenda Pública que ela é definida como tributária ou não tributária. Então, é justamente isso, né, gente? Tributária ou não tributária, com as alterações posteriores que estatuem normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos da União, Estado, Distrito Federal e município. Então, qualquer valor que a gente deve para qualquer ente, se ele for cobrado da gente, é uma certidão de dívida ativa, que é um documento que vai falar de onde a gente tem essa dívida e qual que é a origem. Então, toda certidão de dívida ativa, ela vai ter lá a origem, exemplo, multa de trânsito A, B, C, D e F, ou não pagamento do IPVA dos anos tais, tais, tais. Então, toda certidão de dívida ativa vai falar qual que é a origem daquele débito que você tem com o ente tributante. Então, o parágrafo 1º vem e fala: qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades que tratam o artigo 1º será considerado dívida ativa. Então, qualquer valor que a gente deve fica inscrito em dívida ativa, né? Parágrafo 2º. A dívida ativa da Fazenda Pública, que compreende a tributária e a não tributária, também vai ser atualizada, né, turma? Por meio de atualização monetária, juros, multa e demais encargos previstos em lei. Então, é a mesma coisa. Se eu não pago uma dívida do banco, o banco atualiza da forma dele. Se eu não pago uma dívida do fisco, seja ela tributária ou não, ela vai ter uma correção que a lei que instituiu vai cobrar aquela correção. Parágrafo 3º, a inscrição que se constitui no ato do controle administrativo da legalidade vai ser sempre feita pelo órgão competente e vai apurar liquidez e certeza do crédito e suspender a prescrição. Professor, mas o que é isso, apurar certeza e liquidez do crédito? Toda dívida, gente, ela tem uma origem e tem a certeza e a liquidez. O que é líquido? É aquilo que é calculado direitinho. Olha, você não pagou a multa de trânsito, que o valor principal é tanto, mas tem a multa, tem os juros e tem um encargo legal. Então, esse 1.000 virou 1.500. A memória de cálculo está aqui.
por conta da lei tal, do inciso tal, da multa que é calculada assim, assim, assim. Ou seja, isso mostra uma liquidez. Eu sei quanto que realmente eu devo, tá? A certeza e a exigibilidade, eles são instrumentos que trabalham mostrando que realmente é você aquela pessoa que deve pagar aquela questão, tá? Para eu não ter dúvidas acerca disso. E o simples fato de você inscrever em dívida ativa já suspende um prazo prescricional para constituir. Porque no semestre passado nós aprendemos que a gente tem a constituição do crédito tributário, ou seja, a formalização, o nascimento do crédito tributário. Exemplo, todo ano a gente tem que pagar o IPVA. O dia 1º de janeiro é o dia do nascimento do IPVA durante aquele ano que a gente tem que pagar. Ou seja, eu vou ter a formalização desse crédito tributário aí no dia 1º de janeiro de cada ano. Ok, professor, e aí? E aí que eu tendo esta formalização no dia 1º de janeiro, eu tenho um prazo legal que a lei me permite para eu pagar ou parcelado ou à vista. E se eu não faço isso? Vai para a dívida ativa do Estado, então vai ser gerada uma dívida ativa. Ou seja, eu tenho a forma de lançamento, que já vai estar lançado, e esse lançamento ele só vai poder deixar de existir por uma eventual prescrição. A decadência é a não constituição do crédito, se eu não fosse cobrado disso, tá? Que é o que a gente aprendeu no semestre passado, a gente aplicando agora nessa situação. O parágrafo 4º fala, a dívida vai ser apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda, se é tributo nacional da Fazenda Nacional, municipal é da Fazenda Municipal, se é estadual da Fazenda Estadual. E sempre o termo de inscrição de dívida ativa, gente, tem que ter o quê? Elementos básicos, nome de devedor, corresponsável, o valor de origem, a forma de calcular, como que foi calculado, com fundamento em qual lei, qual artigo, qual inciso, qual que é o número do processo administrativo. Se foi uma dívida ativa de multa de trânsito, houve ali uma autuação de trânsito antes. Então, existe uma origem que, no termo de inscrição de dívida ativa, ou na própria certidão de dívida ativa, vai estar todas essas informações ali dispostas. Vocês podem pensar que isso é uma coisa muito boba, mas não, gente, porque tem poucos anos que isso começou a ser feito de forma eletrônica. Porque isso, quando era feito na munheca, de forma formal, vamos falar assim, manual, era uma maravilha para a gente que é advogado tributarista. Porque a gente, às vezes, pegava um cliente que ele estava todo errado e não tinha jeito de a gente sair fora, mas aí a gente descobria erro aonde? Na formalidade. O legal do processo, e principalmente o processo civil, que vocês aprendem, e o professor de processo civil ele tem que ser muito chato para você aprender processo civil, porque é uma matéria difícil, mas o legal do processo é isso, que é depender da matéria, o seu cliente está todo azarado e você, em questão de mérito, não vai conseguir ajudá-lo, mas em questão preliminar, ali, uma questão prejudicial do mérito, você vai pegar algum gancho. Eu tive um caso muito interessante lá no escritório que a gente, com uma autuação do PROCON para uma grande empresa que a gente já advogou, nós conseguimos cancelar uma multa em segunda instância na Procuradoria ali do Ministério Público, junto ao PROCON, de R$500 mil. E a empresa estava errada. E por que nós conseguimos baixar essa dívida e essa cobrança? Por conta de vício de formalidade, que era tudo, na época, manual, e eles não atentaram para uma formalidade processual que tinha que ter. Então, isso é muito legal, isso é muito importante dentro do processo e dentro da nossa atuação profissional, tá, turma? Então, fiquem espertos com essas questões. E aí vem umas questões muito interessantes, né? Exemplo, o parágrafo 5º, inciso 1, fala assim, o nome do devedor, do co-devedor, etc. e tal. Tem que ter isso? Tem. Por quê? Porque eu estou executando a empresa X. E se a empresa X já não está no lugar que deveria estar, não tem o sócio X, Y, Z, o que o fisco vai pedir?
O redirecionamento na pessoa dos sócios. E para pedir, o que tem que estar? Tem que estar na certidão de dívida ativa a qualificação dos sócios, porque senão a Procuradoria tem que emendar a inicial quando ela for pedir a inclusão dos sócios. Então, existem nulidades que elas podem ser apontadas aí no dia a dia e na prática processual. E por isso, da intenção da gente sempre mostrar essa questão legal. E é muito interessante, exemplo, eu já falei com vocês que a informação ela está aí para todo mundo. Nem precisa do professor Eduardo. Vocês jogam no Google, a resposta está tudo lá. Mas o diferente é o que você vai fazer com essa informação. Ah, professor, fulano de tal me ligou e quer me contratar para eu fazer um contrato social da empresa dele. E aí vai ser ele e a esposa, cada um com 50%. E os dois vão ser sócio-administradores. Precisa disso? Dependendo do caso. Se a mulher estiver entrando só para compor sociedade ou o cara entrando só para compor sociedade, para que você vai colocar os dois como administradores e os dois com 50%? Só se você for doido. Coloca um como sócio cotista, representando a minoria e sem atos de gestão. Por quê? Porque se a empresa quebrar e der errado, não respinga nada nele. Ah, então quando você vai fazer um contrato social, é legal você ter essas ideias empresariais e tributárias? Claro, porque o contrato social, você joga no Google, tem 300 modelos de contrato social. Agora, o que e como você vai dispor no contrato, você tem que conversar com o seu cliente mostrando essas diferenciações. Então, essa é a diferença do profissional hoje, tá? Porque o documento e o modelo está na internet. Joga aí no Google que está tudo resolvido. Então, continuando. O parágrafo 6º, ele vem e fala: a certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição, nós já falamos. O termo de inscrição pode ser preparado de forma manual, que antigamente era, ou eletrônico, hoje é tudo eletrônico. Até a decisão... o parágrafo 8º é uma maravilha, olha, para quem advoga, isso mata nós. Né? Até decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa pode ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo de embargos. Olha que beleza. Se o fisco descobre que você fez uma defesa e que ele fez alguma coisa errada lá, ele pode retificar até antes da sentença. Né? E você tem prazo de novo para trabalhar. E alguns juízes, mais na frente a gente vai ver isso, nem condena em honorários advocatícios. Gente, advogar na área tributária é uma coisa mais difícil que tem, não só por questão de tempo, mas em questão que tudo aquilo que vocês aprenderam lá no início do curso, em direito constitucional, de imparcialidade, de não sei o quê, essa lei de execução fiscal, você vê que o fisco tem muito mais direito do que nós. Tá? Mas vamos lá. É bom que eu desabafo quando eu dou essa aula. Se eu fosse procurador, eu não ia falar assim, mas como eu sou advogado, não tem problema eu falar assim. Continuando. Artigo 3º, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Olha que maravilha isso, né? Parágrafo único. A presunção que se refere a este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite. Olha que beleza. Quando vocês aprenderem lá direito do consumidor, acho que no semestre que vem, vocês vão aprender da hipossuficiência e da inversão do ônus da prova, né? O que é isso? Você, quando é consumidor, basta você alegar e o fabricante ou fornecedor tem que fazer prova ao contrário. No direito tributário aqui, a gente é como se fosse o fabricante ou o fornecedor. Basta o fisco alegar e nós que temos que fazer prova ao contrário. Por um lado, isso é muito sensato, né, gente? Porque o fisco ele tem todas as questões ali atinentes àquela situação e caberá ao contribuinte mesmo fazer prova em contrário. Então, se o fisco virar para você e falar assim, você não pagou o tributo que venceu, não adianta só você falar assim, paguei, está aí pago. Não, paguei, o comprovante está aqui, a transação financeira está aqui, vocês que não deram baixa aí. Então, por isso que a presunção de veracidade é do fisco, e quem tem que afastar e produzir prova para falar que o fisco está errado somos nós. Então, isso é muito importante. Então, não adianta, no direito tributário, o cliente virar para você e falar assim, eu fiz, fala aí que eu fiz. É a mesma coisa que chover no molhado, não vai adiantar nada.
tá? Não, se você fez, então nós temos que provar. Cadê o documento? Tem testemunha, tem não sei o quê, você tem que provar. Não adianta apenas a alegação não, tá, turma? Então, é muito importante esse artigo 3º na nossa prática e no nosso dia a dia. O artigo 4º vem e fala, a execução fiscal também pode ser promovida contra quem? Devedor, fiador, espólio, massa falida, responsável da dívida, tá? Sucessor a qualquer título. Ou seja, qualquer pessoa na relação que tenha algum engajamento aí pode ser responsabilizado tributariamente. Aí vem lá no direito empresarial, o professor de empresarial vai encher a boca, né? Ser administrador de massa falida é uma maravilha, ganha bem. Ô, gente, tinha que ganhar 10 vezes mais do que ganha. Porque você coloca o seu na reta. Olha só, parágrafo 1º e 2º. Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, comissionário, liquidante, inventariante e administrador, no caso de falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credor, se antes de garantidos os créditos da fazenda alienar ou der em garantia algum bem, responde de forma o quê? Solidária pelo valor desses bens. Ou seja, você coloca tudo na reta. E se você fizer a gestão errada, já era você responsabilizado. Você quer ver um processo que eu peguei de direito civil muito interessante, depois eu falei, pelo amor de Deus, um de curatela e tutela. O pessoal adora, né? O titio, quando é o titio rico, todo mundo quer. Curatela é para mais velho, né? E tutela é para mais novo, não é isso? Estou certo, não estou? Todo mundo, quando o titio é titio rico e está velhinho, todo mundo quer cuidar do titio, né? Quer ter lá a curatela dele, quer a curatela provisória. Quando é o titio pobre, coitado, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para cuidar do titio pobre, né? São os ossos da vida. Mas, desabafo à parte, né? Esses processos são chato demais, mas não é por conta do direito civil, não. É porque um processo desse, para ele ser bem gerido e bem feito, você tem que fazer todas as questões tributárias. E você tem que prestar contas. E se você não prestar contas, depois você tem dor de cabeça com os demais integrantes familiares ali. E até mesmo, a depender do caso, pelo próprio Ministério Público. E muita gente vai fazendo os trem assim, ó. Não, precisa disso, não, precisa daquilo, não. Cuidado, tá? É igual inventariante, todas essas questões a gente responde por isso, tá? Parágrafo 2º, a dívida ativa da fazenda pública de qualquer natureza vai se aplicar às responsabilidades tributárias civil e comercial. Parágrafo 3º, os responsáveis podem nomear bens de terceiros para garantir, mas desde que esses terceiros, tá, gente, autorizem essa nomeação, e quando for bem de pessoa casada, também tem que ter o aval do cônjuge. Eu tive uns embargos à execução fiscal que eu consegui cancelar uma penhora de um imóvel porque a cônjuge não foi intimada e não teve ciência da lavratura da penhora. Então, isso é muito interessante, muito legal. E aí você aplica também todas as questões do Código Tributário Nacional acerca disso, tá? Competência para processar e julgar a execução da dívida ativa sempre vai ser o juízo da Fazenda Pública, tá? Inclusive o da falência, exclui de qualquer outro juízo. Isso é pegadinha também de prova, principalmente prova fechada, né? Quando entrou a nova lei da falência, essas questões todas, ficou muito interessante, que todo mundo falava aí. Uma empresa, a prova da OAB vem bonitinha assim, né? A empresa tal entrou num processo de recuperação judicial e parará, e aí ela convalidou todos os débitos que existiam, e aí o juízo da falência está tomando conta de tudo, certo ou errado? Errado. Olha aqui que o artigo 5º fala, a competência para processar e julgar a execução de dívida pública da fazenda pública exclui-a de qualquer outro juízo, inclusive de falência, concordata, liquidação, insolvência ou inventário. Então, se você tem débito tributário ou não tributário, não é o juízo do inventário, ou da falência, ou da concordata, ou da recuperação que vai ter competência para isso. Tá? Você apresenta um plano de recuperação e vai elencar esses débitos, essas questões todas, mas você vai comprovar
e você não consegue levar tudo para o juízo da falência, tá? Isso é pegadinha de prova. Diga, meu bem. Eu ia cair nessa aí, porque agora não, mas antes, lá na Justiça do Trabalho, a gente tinha umas execuções fiscais. Mas existem ainda algumas execuções fiscais na Justiça do Trabalho, até hoje, né? Principalmente no âmbito aí de algumas multas trabalhistas, etc. e tal. Na verdade, como isso é um valor devido à União, essas questões que são vinculadas à Justiça do Trabalho são cobradas pela própria Justiça do Trabalho mesmo. Débito de FGTS. Por quê? Porque as execuções fiscais tratam de débitos tributários e não tributários. Então, o FGTS é tributo? Não, mas é um débito gerido e controlado pelo governo federal, mediante Caixa Econômica Federal também. Então, multa de autuação fiscal trabalhista é cobrada por quem? Pela própria Justiça do Trabalho, né? Então, essas questões todas são de competência do juízo exclusivo e não daquele de recuperação, de insolvência, de inventário, etc. e tal. Então, esse artigo 5º aqui é só para débito tributário? Tributário e não. Tudo da lei é débito tributário e não tributário. Ai, professor, então não entendi, não. Então, quer dizer que da raça falida, da recuperação... Quando eu tenho, tá? Quando eu tenho uma dívida de FGTS, é uma dívida tributária ou não tributária? O que você acha? Tributária. Não tributária, porque FGTS não é tributo, mas FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e se eu ficar devendo um FGTS aí da vida, eu vou sofrer uma inscrição em dívida ativa. Sim. Vai constar lá que eu devo FGTS de 10 empregados. Aí eles vão me executar. Eles vão me executar por meio de quê? Por meio de um processo que é chamado processo de execução fiscal. Que a União vai propor contra a minha empresa, correto? Correto. O que nós aprendemos no início dessa lei? Que ela executa crédito tributário e não tributário. Sim. Então, todas essas regras, elas se aplicam tanto a crédito tributário e não tributário. Por quê? Qualquer valor que eu dever para a União, Estado, município ou qualquer autarquia, é um valor que, quando eu devo, vai ser inscrito aonde? Em dívida ativa. E a única forma do governo receber a dívida ativa que você deve é propondo uma ação de execução fiscal. Entendeu? Então, olha só o que o artigo fala. A competência para processar e julgar execução da dívida ativa da Fazenda Pública exclui de qualquer outro juízo. Então, se eu estou recebendo alguma cobrança do governo de qualquer assunto, o juízo competente é o da Fazenda Pública, da União aqui no caso. Fui mais claro agora? Ficou mais tranquilo? Entendeu? Por quê? Porque a OAB, quando eu falo assim, isso cai na OAB, a gente escorrega. A OAB conta uma história linda, maravilhosa, que a empresa agora está toda organizada e que ela aí arrumou um administrador e ele reuniu todos os débitos que estão ali no juízo empresarial, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque a dívida ativa, qualquer débito que tiver com algum ente tributante, não é de competência da vara empresarial, e sim do juízo próprio. Ok? Petição inicial vai indicar juiz, o pedido e o requerimento. A petição inicial, gente, de uma execução fiscal é uma folha só. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês. Parágrafo 1º, ela tem sempre integrando ela uma dívida ativa, a certidão de dívida ativa, tá? E é um documento único só. A petição inicial não precisa nem de pedido de produção de provas e o valor da petição inicial vai ser o valor da dívida ativa atualizada. Somente isso. Ok? Eu não vou estender muito hoje, não, para ficar uma coisa mais light. Vocês têm que estudar, vocês têm prova essa semana, vocês têm prova da OAB. E aí, na próxima semana, depois da prova, vocês me lembram, por favor, de eu começar a partir do artigo 7º. Tá? Nós vamos destrinchar toda essa lei de execução fiscal
Na próxima aula vai ser a parte mais peculiar, que tem algumas regrinhas básicas entre um e outro, e aí eu destrincho isso tudo com vocês, tá ok, gente? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta à prova? Tudo tranquilo? Pode fazer? Uai, claro! Não entrou na minha cabeça o negócio do outdoor. É ISS? O outdoor é ISS, ele não é Ai, ICMS, tá? Por qual que é a tá. razão? O serviço de comunicação, você cobra ICMS quando você tem a pessoa destinatária identificada, entendeu? Então, quando eu tenho uma comunicação que eu sei quem que vai receber essa comunicação, ele é o destinatário, aí é serviço de comunicação. Quando você faz um serviço, coloca um outdoor na rua, você não sabe o público e quem vai ver e como que vai ser atingido isso não é uma comunicação, isso é tido como um serviço de publicidade e propaganda. E aí a publicidade e propaganda é tributada pelo ISS. Tá? Mas eu não pergunto isso na prova não, porque senão gera muito conflito. Mas a regra é essa, tá, Marcelo? Que bom. Então, professor, maneira na prova, hein? Porque a gente voltou a trabalhar presencial. Não sei como é que horário que eu vou fazer essa prova. Não preocupa Cedinho. não. É o que a gente trabalhou dentro de sala de aula, fiquem tranquilos. Tá ok? Tá, joia. Obrigada, Quer falar professor. alguma coisa aí, Gabriel? Você está falando aqui que você pesquisou e achou que fosse ICM, o outdoor? Então, eu pesquisei e achei que fosse ICMS mesmo. No Mas caso, a eu estava lógica errado. é essa, você entendeu? Entendi, sim. Entendi. Não, beleza, obrigadão, hein? Ok? Mais alguma dúvida, turma? Então, um beijo Ó, para até vocês. colocar no Boa. exercício como se fosse ICMS. Tem que ter que mudar, então. Não, preocupa não. Isso é bom que a gente está tirando dúvida aqui. Preocupa não e qualquer coisa eu estou às ordens aí para vocês. Boa prova para vocês semana que vem. E quem for fazer a prova aí esse final de semana, sucesso aí, viu? É mesmo. Boa prova, pessoal. Beijão para vocês aí, gente. Fica com Deus. Boa noite. Obrigada. Abraço.